A pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais é a seguinte: pô, tenho 100 reais, onde que eu posso investir? Ou então, tenho 500 reais sobrando todos os meses, qual é o melhor investimento para mim? Todo mundo quer saber aonde colocar o seu dinheiro, onde investir, por onde começar. Foi por isso que eu preparei esse vídeo e eu vou ensinar para você que está começando quais são os principais investimentos e por onde você pode começar. Bora pro vídeo? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Finanças com Equilíbrio. Eu sou o João Paulo Santana e aqui ensino pessoas como você a organizar as suas finanças e investir por conta própria para ter uma vida financeira mais equilibrada. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os principais investimentos para os iniciantes. Mas antes de começar a entrar nos investimentos, eu quero te pedir um favor. Se inscreva no nosso canal. Se você gosta de vídeos como esse que falam de educação financeira e investimentos, já se inscreve aqui. Basta você dar um clique, se inscrever no canal, marcar o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo com esse tema. Agora que você já se inscreveu no nosso canal, vamos começar o nosso assunto da aula de hoje, que é quais os principais investimentos para quem está iniciando. E para a gente começar com esse assunto, eu preciso falar para você que existem dois tipos de investimentos principais, que são renda fixa e renda variável. Primeiro você precisa entender o que é um e o que é outro e qual a diferença principal entre renda fixa e renda variável. Vamos começar pela renda fixa. O que é renda fixa? Renda fixa funciona como se fosse um empréstimo, para ficar bem simples de você entender. Só que nesse caso, como é você que está investindo, é você que empresta o dinheiro para uma instituição. É por isso que chamamos de renda fixa, porque já está fixado o prazo e o valor que você vai receber pelo investimento que você está fazendo. Quais são os principais tipos de renda fixa que existem? Quando você investe em um CDB, em uma LCI, em uma LCA, por exemplo, que são siglas que talvez você já tenha ouvido muito falar, ou se você não ouviu, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, de um outro vídeo que eu gravei falando sobre todas essas siglas. Quer aprender o que são ou quais são cada uma delas? Assiste esse outro vídeo que você vai aprender e vai acabar com essa dúvida também. Mas quando você investe em LCI, LCA ou um CDB, por exemplo, você está fazendo um empréstimo para um banco. Já quando você investe em títulos do Tesouro Direto, como Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Renda Mais Aposentadoria, nesse caso você está emprestando dinheiro para o governo. Então você está investindo em títulos do governo. Agora, quando você investe em debêntures, você está investindo em títulos de empresas privadas. Então, só para ficar claro, tipos de investimentos aqui de renda fixa, CDB, LCI e LCA, são tipos de investimentos que você faz para os bancos, emprestando dinheiro para os bancos. Títulos do Tesouro Direto são investimentos que você faz emprestando dinheiro para o governo federal. E debêntures são investimentos que você faz de renda fixa ou empréstimos para empresas privadas. Quando você compra uma debênture de uma empresa, por exemplo, você está investindo em um título de renda fixa, mas emprestando dinheiro para uma empresa privada. Todos esses investimentos que eu falei aqui são de renda fixa. Então não importa em qual deles você invista, você estará em todos eles fazendo um empréstimo, seja ele para um banco, seja ele para o governo federal ou seja ele para uma empresa privada, e você sabe exatamente qual é o prazo desse investimento e quanto você vai receber, qual é a taxa que esse investimento vai te pagar. Todos eles têm essas características. Isso são características de títulos de renda fixa. Agora você deve estar se perguntando, existe risco de perder dinheiro na renda fixa? Até existe, mas ele é praticamente nulo. Qual a chance de você perder dinheiro nesse tipo de investimento? Somente se uma dessas instituições quebrar ou falir. É o único jeito que acontece de você perder o dinheiro, talvez de você não receber. Mas é por isso que isso é uma chance muito difícil de acontecer. A menos que você escolha uma instituição muito ruim para investir. Seja ela uma empresa privada, seja ela um banco, pode ser um banco pequeno aí que não tenha muito lastro ou um banco que não seja muito conhecido. Já nos títulos do Tesouro Nacional ou Tesouro Direto,
é muito difícil disso acontecer. Partindo desse princípio, quais desses 3 tipos de investimento é o mais arriscado? Então vamos lá. Renda fixa, debêntures, empresas privadas é o mais arriscado. Por quê? Se houver alguma coisa na economia, na macroeconomia, um colapso, por exemplo, o que quebra primeiro? Geralmente o que quebra primeiro ou o que começa a ter problemas primeiro são as empresas privadas. Então, geralmente as empresas privadas, se algo acontecer, um colapso financeiro, por exemplo, a empresa privada é a que mais tem risco, é a que tem mais chance de quebrar, por exemplo. Em segundo lugar, vem os bancos. Os bancos, depois das empresas quebrarem, talvez sejam as empresas que vão quebrar também. Os bancos, apesar de serem empresas privadas, têm mais lastro do que uma empresa comum do setor privado. E em terceiro lugar, os títulos do Tesouro Nacional. Se as empresas quebrarem e os bancos quebrarem, aí sim que vai haver a quebradeira do país. Mas isso é muito difícil de acontecer. Percebe como é muito difícil quebrar uma empresa ou quebrar um banco e depois quebrar o país? É por isso que os títulos de renda fixa são mais seguros e você corre menos riscos no caso do investimento. Esses são os 3 tipos principais de renda fixa que você vai encontrar no mercado. Agora, só para você ter uma noção de risco, a poupança é mais arriscada do que os títulos do Tesouro Direto. Lembra que eu falei aqui que o banco quebra primeiro do que o título do Tesouro Nacional? Portanto, se você tem dinheiro guardado aí na poupança, você está correndo mais risco de que se esse dinheiro estivesse no título do Tesouro Nacional. Então, tira esse dinheiro daí agora. Pega esse dinheiro que está na poupança e coloca num título do Tesouro Direto. Coloca no Tesouro Selic. Tem as mesmas características que a poupança, rende o dobro da poupança e tem menos risco do que a poupança. Portanto, para você que está começando, está com o dinheiro parado, está com o dinheiro guardado no colchão ou em algum lugar aí com você, que não seja em nenhum investimento porque você ainda não sabe investir, já te dou essa orientação. Comece pelo Tesouro Selic, comece a investir o seu dinheiro no título de investimento mais seguro do país. O segundo grupo dos investimentos que eu falei aqui são os de renda variável. O que é renda variável? Só para você entender, renda variável é como se você se tornasse sócio de uma empresa. Não é um empréstimo. Tem uma grande diferença nesse momento aqui. Presta muita atenção. Imagina que você vai se tornar sócio da padaria do seu bairro. O que você vai fazer? Você vai até a padaria, conversa com o dono, avalia essa padaria, vê se ela tem bons clientes, se ela tem um bom desempenho, se ela dá lucro. Então o que você faz? Você faz uma avaliação dessa empresa para você colocar o dinheiro nela, ok? Porém, o fato de você ter colocado dinheiro nessa empresa, ter investido nela, não quer dizer que essa empresa vai performar bem. Ou não quer dizer que o seu dinheiro vai crescer. Depende de alguns outros fatores, depende do desempenho da empresa, depende do mercado, depende de um monte de outros fatores que interferem na vida saudável daquela padaria. Essa é a diferença do título de renda fixa para o título de renda variável. Enquanto que no título de renda fixa você faz um empréstimo e a instituição vai te pagar, se ela for bem ou mal, não importa, ela vai te pagar, vai te devolver o dinheiro e te pagar um juros ou uma taxa por isso. Na renda variável não, na renda variável você investe numa empresa, você se torna sócio dela e o seu desempenho, o desempenho dessa empresa é que vai dizer se você vai ter lucro ou não. Caso essa empresa vá mal, por exemplo, ou caso ela tenha algum problema, você também vai mal, você também vai perder, porque você é sócio da empresa. Então, tome muito cuidado quando você for investir em algum tipo de investimento de renda variável. E saiba muito bem escolher a empresa que você está investindo, porque se ela for mal, se ela não performar bem, você também vai mal e não vai performar bem. Logo, seus investimentos não performarão bem. Quais os investimentos que fazem parte da renda variável? Então, por exemplo, na renda variável a gente tem ações, fundos imobiliários, criptomoedas, ETFs e outros fundos de investimentos. Todos esses são exemplos de renda variável. E por que a renda variável paga mais do que a renda fixa? Porque a renda variável tem mais risco. Como ela tem mais risco, ela traz um melhor retorno ou ela oferece um retorno maior.
É por isso que a renda fixa tem um retorno menor e a renda variável tem um retorno maior. O risco está totalmente atrelado ao retorno. Então, quanto mais risco você corre, mais chance você tem de ganhar. Quanto menos risco você corre, que é no caso do empréstimo, você não corre praticamente nenhum risco. Se a empresa for bem ou for mal, você vai receber da mesma forma, porque você fez um empréstimo, você não se tornou sócio daquele empreendimento. Nesse caso, como você está se tornando sócio e o risco é menor, você ganha menos. As taxas ou os valores que você recebe em relação de renda fixa e renda variável são diferentes por conta disso. Tá, beleza, já entendi que tem a renda variável, que tem a renda fixa, que uma é um empréstimo, a outra é como se eu me tornasse sócio da empresa, mas tá, qual desses que eu tenho que investir então? Eu que estou começando agora, que não sei nada de investimentos. Aí depende de alguns fatores, é por isso que não dá para responder assim, eu tenho R$500 por mês, em qual lugar eu coloco, em qual investimento eu coloco? Não dá para responder essa pergunta de forma muito simplista. Por quê? Porque depende de alguns fatores que eu vou explicar para você agora. Por exemplo, qual é o seu perfil de investidor? Você é um cara mais moderado, é um cara mais conservador ou é um cara mais arrojado, que gosta de arriscar mais? Esse é um fator determinante. Segundo, seu investimento é para curto, médio ou longo prazo? Qual é o objetivo do seu investimento? Para quanto tempo você vai deixar esse dinheiro investido? É para fazer uma viagem no final do ano ou daqui a 2 anos? É para você trocar o seu carro? Ou é para você guardar dinheiro para a sua aposentadoria? Para cada tipo de objetivo existe um tipo de investimento. É por isso que você não pode ficar ouvindo dicas por aí que fulano comprou a ação tal. Tá bom, mas por que ele comprou? Qual é o objetivo dele em fazer aquele investimento? Muita gente erra nisso, porque a pessoa ouve uma dica, vou comprar o fundo imobiliário tal porque o fulano comprou. Mas por que ele comprou, você sabe? Talvez para ele, para o objetivo dele, faça sentido. Para você não, porque você tem um objetivo diferente do dele. Então para de copiar dica que você escuta por aí. Aprenda a escolher os seus ativos para que você não sofra com um eventual problema que esse tipo de investimento que você copiou de outra pessoa tenha. De repente aquela pessoa está com um objetivo de longo prazo e você não. E isso vai fazer muita diferença se você comprar o mesmo ativo que ela comprou ou se você investir no mesmo tipo de investimento que ela investiu. É por isso que não existe o chamado investimento coringa, um investimento que serve para todo mundo. É óbvio que existem vários investimentos que muita gente participa, mas por quê? Por conta da diversificação. O importante é que você precisa avaliar o seu momento de vida. Qual é o seu momento? Você está no início da sua vida financeira ou você já tem uma vida financeira mais estabelecida? Você está com a idade ainda jovem, tem 20 e poucos anos, tem toda uma vida financeira pela frente ainda? Ou você já passou dos 40, 45, 50 anos e já tem um outro objetivo financeiro? Para cada um, o tipo de investimento vai fazer diferença. E depois de ter ouvido tantas pessoas e ter estudado tanto sobre investimento, ter ouvido um caso aqui, um caso ali, experiência de um, experiência de outro, e estudando vários tipos de investimento, eu posso afirmar uma coisa para você com toda certeza. O ideal é que você tenha uma carteira de investimentos diversificada. O ideal é que você tenha parte dos seus investimentos em renda variável e parte dos seus investimentos em renda fixa. Por quê? Porque dessa forma você consegue equilibrar os investimentos de acordo com o seu objetivo de vida. Não importa se você está começando a investir ou se você está no final da vida. Não importa se você é um investidor mais moderado ou mais arrojado. É importante você ter uma carteira de investimentos diversificada, porque essa carteira, a formação, a composição dos seus investimentos vai proteger o seu patrimônio total. Porque se os investimentos de renda variável tiverem algum tipo de problema e você estiver muito concentrado neles, o seu patrimônio vai ter um problema muito forte. Da mesma forma que se a renda fixa ficar estagnada por conta da taxa Selic, por exemplo, cair muito, passar alguns anos muito baixa, os rendimentos de renda fixa, que são praticamente baseados na Selic, também vão desempenhar muito mal.
Então você precisa ter um equilíbrio aqui entre os dois tipos de investimento para poder compor uma carteira diversificada e não correr o risco de perder dinheiro. O objetivo desse vídeo aqui não é cravar para você, olha, invista nesse tipo de investimento. Meu papel aqui não é esse. Meu papel aqui é te colocar para pensar, te colocar para abrir os olhos, abrir as possibilidades que você tem de investimentos, para que você entenda quais são os tipos de investimentos disponíveis e você possa escolher. Não seja aquele Zé Orelha que fica investindo só porque escutou falar, fulano falou que o investimento A é bom, ou o investimento B é bom. Cara, ele não sabe o seu objetivo, ele não sabe qual é o seu prazo, para quanto tempo você vai investir, ele não sabe se você vai precisar do dinheiro ou não. Então para com esse negócio de ficar escutando um aqui, um outro ali e investindo. Para de ficar fazendo investimento de orelhada. Aprenda a escolher os seus ativos e entender por que você está investindo. Qual tipo de ativo para cada tipo de investimento que você vai fazer. Você pode fazer vários tipos de investimento. Você pode fazer um investimento, por exemplo, para o longo prazo. Você pode pegar parte do seu patrimônio e investir, por exemplo, para trocar o seu carro. Coloca num outro tipo de investimento que é de curto prazo, para 1 ou 2 anos. E aí você vai diversificando seus investimentos de acordo com os seus objetivos. Aprenda, estude. Aqui no meu canal tem vários vídeos de graça sobre vários tipos de investimento. É só você sentar a bunda na cadeira aí e assistir e estudar. Quem aprende não depende. Então, aprenda de uma vez por todas e pare de precisar de alguém falar para você onde investir ou de ter que copiar a carteira de alguém ou o investimento de alguém. Tenho certeza que se você aprender, se você estudar sobre investimentos, em pouco tempo você vai começar a entender os tipos de investimento e vai começar a montar a sua carteira, vai diversificando devagarinho. Não há nada mais forte nem valioso do que o estudo. Portanto, estude, aprenda você mesmo a escolher os seus próprios investimentos. Se você gostou desse vídeo, então já deixa seu like, se inscreva no canal. E se você acha que esse vídeo aqui sobre renda fixa e renda variável, bem explicado, bem didático, serve para alguém, pode ensinar alguma outra pessoa a entender os tipos de investimentos, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Tenho certeza que você pode também ajudar mais alguém. Vamos trazer todo mundo para investir com a gente, vamos trazer todo mundo para o mundo dos investimentos. O Brasil tem apenas 3% de investidores, gente. Vamos fazer isso multiplicar, vamos proliferar os investimentos, vamos divulgar isso para todo mundo. Encaminha para as pessoas que não conhecem, para quem tem dinheiro parado na poupança, para quem está lá sem saber o que fazer, ou quem está, entre aspas, perdendo dinheiro na poupança. Manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo da família. Traz as pessoas, envolva as pessoas ao seu redor para investir. Quanto mais pessoas ao seu redor estiverem investindo, mais fácil vai ser você investir também, você trocar ideias sobre investimentos. Bom, é isso, espero que você tenha entendido a mensagem. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo. Até lá!